vida. Eu tive com essa família Marques. Família Marques me convidou para me contar essa história. E é uma história até difícil de contar. Mas eles pediu que contasse, que não poderia falar tudo, porque ela edifica. Ela vai edificar, às vezes você pode estar passando por esse problema. E Deus pode edificar a sua vida através dessa história. Essa história é da família Marques. Pela volta do ano de 1996, sendo muito jovem ainda, basicamente 2 meninos se conheceram em um bairro da cidade de Uberaba, e começou ali uma grande história de amor. Começou ali uma grande história, onde esses dois, simplesmente tão tímido ainda, se encontraram numa rua da cidade. Eles me falaram que deram-se um beijo e esse beijo começou-se um grande amor. O tempo foi se passando, logo veio o casamento. Após o casamento, os filhos, 2 filhas. Mas porém, começou-se os problemas dentro do casamento. Porém, começou as lutas, dificuldade. A bebida, a droga, as brigas eram constantes dentro daquela casa. Agressões verbais eram constantes dentro dessa família. Olha, a Bíblia diz que a mulher sábia edifica sua casa. E aquela mulher falava para mim ontem, me chamou muita atenção. Dizia que esse marido tinha vários defeitos, um homem impossível, mas porém ela colocava na balança esse homem. Era um grande homem, um grande pai, que cuidava daquela casa tão bem. Ela colocava na balança e dizia: será que vale a pena eu abandonar os pais das minhas filhas pela bebida, pela droga? E ela continuou tentando, ela continuou pelejando. As lutas foi grande, as lutas só aumentavam. Aquele homem era um homem rude, não queria saber de Deus. Um homem que afastava-se das coisas de Deus, nada de Deus para ele estava bom. Era um homem que queria simplesmente beber, trabalhar e se drogar. O tempo foi passando. As pelejas cada dia aumentavam mais. Certa vez, eles resolveram fazer uma viagem. Era uma viagem de passeira para curtir a vida, mas até dentro das viagens as brigas eram constantes. Estava dentro da casa dos parentes, brigando, as brigas, a destruição daquele casamento era total. Faltava Deus dentro daquele casamento. Não tem como conduzir uma família sem Deus, porque Deus é o centro de todas as coisas. Houve uma briga ali. E dentro daquela briga, aquela mãe chorando. A sua filha mais velha chegou até sua mãe, secou-se as lágrimas dos seus olhos e disse assim: mãe, isso tudo vai passar. Aquela menina estava profetizando que Deus ia fazer algo e ia passar aquela peleja. E dentro daquela briga, eles resolveram sair de noite e voltar para casa, a distância mais ou menos de 200 e poucos quilômetros. E chovia muito naquela noite. Chovia, uma estrada perigosa. Quando voltaram para casa, correndo na pista, foram surpreendidos por um acidente. Naquele acidente, as filhas, a mãe, voaram fora do carro. O pai ficou dentro do carro, as filhas saíram, a mãe saiu. Uma filha caiu longe no meio do mato, mais pequenininha, mais ou menos 3 ou 4 anos. A outra mais velha, mais ou menos 13 anos. Naquele momento, a história dessa família se mudava. Eu guardo muito uma palavra de Deus que ela diz assim: todas as coisas cooperam para o bem. Todas as coisas cooperam para o bem. Naquele momento, aquele pai
pega uma filha no braço e aquela filha dá o último suspiro no braço daquele pai. Que ele corre e pega a outra no meio do mato, as pernas quebradas. A mãe não tinha lugar para se pôr a mão que não tinha ferida. Aquele pai pega aquela jovem, aquela criança ainda, chorando. Ele não tinha ferida, mas a dor era na alma. E a filha dá o último suspiro no braço daquele pai. Aquele pai promete para aquela filha que nunca mais beberia. Ele estava perdendo ali um grande tesouro da vida dele. A gente nunca sabe o jeito que Deus trabalha. Nossos filhos são de Deus. Nossa família é de Deus. Ele dá, Ele tira quando Ele quiser. Nós não temos direito, nós não temos controle sobre aquilo que é de Deus. E quando Deus leva aquela menina que eles voltam para casa, a dor do pai não era física. A dor da mãe não era tanto física, mas a dor era na alma. Voltar para casa sem o maior tesouro da sua vida. A gente vai entender o trabalhar de Deus sobre aquela família. Naquele momento, Deus estava mudando o rumo da história daquela casa. Voltaram para casa, ainda continuaram os dias, uma briga, a mãe não perdoava o pai, e aquilo continuou. O interessante é que Deus sempre vai usar uma pessoa para mudar a sua vida. Deus vai sempre colocar um anjo humano, um de nós, na porta da sua casa para bater, para levar o amor dentro da sua casa. Naquela rua passava uma menina todos os dias. O nome dela é Jennifer, uma jovem muito bonita. Todos os dias ela passava com a sua Bíblia debaixo do braço, ia para a igreja. Sem saber, ela pregava a palavra de Deus, simplesmente passando na porta. Aquela mãe olhava a beleza daquela menina todos os dias, bem arrumada, passando. Certo dia eles resolveram ir na igreja dessa menina. Eles não tinham mais caminho, não tinham lugar para procurar, e eles procuraram Jesus. E quando ele chega naquela igreja com a família destruída, com o amor morto dentro de si, ele chega naquela casa, eles encontram algo que supre aquela dor que estava no peito. Eles encontram dentro daquela casa Jesus. Aquele homem que era tão duro de coração, aquele homem que as pessoas batiam na porta, simplesmente ele dizia, olha, a gente sabe o caminho, a gente vai quando a gente quiser. Mas Deus levou aquele homem. A Bíblia diz que Deus coloca um anzol sobre os seus lábios e te leva aonde Ele quer. Ele tem controle da situação. Deus leva aquela família até a igreja, aquela família conhece Jesus. Aquele homem que usava droga, aquele homem que bebia, transformado. Aquela família transformada. Deus transforma aquela família, o casamento é restaurado, o amor é restaurado dentro daquela casa. A felicidade é restaurada, Deus preencheu aquele vazio daquela perca. E Deus trouxe uma nova vida. Porque Jesus passou a ser o centro daquela casa.